Meu amigo, minha amiga ouvinte, no dia 1º de maio comemoramos o Dia do Trabalhador. E o nosso programa de hoje será dedicado a uma reflexão sobre o mercado de trabalho no mundo atual. O mundo do trabalho no pós-pandemia, as transformações advindas do avanço tecnológico e os novos desafios do serviço público são alguns dos assuntos que serão abordados pelo deputado Luiz Paulo nos próximos minutos. E como você já sabe, a sua participação com sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 21 99514 5678. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, como vai o senhor? Bom dia, Pedro Rogar. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Comemorar o Dia do Trabalhador, 1º de maio, é quase uma obrigação, porque o povo trabalhador brasileiro que verdadeiramente construiu e constrói essa nação. Então, render as homenagens mundiais ao trabalhador é justiça. E o povo brasileiro em especial, dando oportunidade de trabalho, ele se revela pela sua persistência, pela sua consistência, pela sua criatividade. Então, justas as homenagens de 1º de maio. É isso, deputado. Deputado, nós temos assistido altos índices de desemprego que já vêm se arrastando ao longo dos anos e que se agravou ainda mais nesse período da pandemia. Inclusive, estudos da FGV que eu tive acesso apontaram sobre uma alta taxa de desemprego que, segundo esse mesmo estudo, o nosso país pode persistir até 2026. Nós já estamos em 2023. Aliás, ainda estamos em 2023, deputado. Como fazer para melhorar essa questão? Olha, Pedro, as perspectivas não são boas. A sociedade brasileira, ela vem sofrendo um processo muito rápido de transformação. Nós estamos num processo de desindustrialização, focando na produção agrícola profundamente mecanizada e nos serviços. Os grandes geradores de emprego ainda do Brasil são os polos de serviços, mais que os polos industriais. Às vezes, uma grande indústria se instala aqui no estado do Rio de Janeiro, como foi lá na década de 90, em Porto Real, e essa grande indústria de produção de vidro, a aceleração do desemprego, é isso, gerava 50 empregos, enquanto um shopping, o investimento similar, que é um prestador de serviço, gerava 1.000 empregos. Então, você vê a proporção do emprego industrial com o emprego do serviço. Tá? Esse é um aspecto. A pandemia, ela desequilibrou a economia mundial e a economia brasileira também. E desequilibrando a economia gerou desemprego. Mas mais ainda, ela deu oportunidade das pessoas verificarem que elas podem trabalhar de forma remota. E o trabalho remoto, ele precisa, né, de educação, precisa de qualificação. E nós temos um grande conjunto de brasileiros que é mão de obra presencial. Então, esta informatização, este trabalho remoto, ampliou o desemprego e diminuiu as chances de oportunidade de emprego. Associado a isso, houve um grande avanço da inteligência artificial.
que é outro desempregador brutal, que se deve, evidentemente, a todo esse processo de transformação tecnológica que o mundo está vivendo. Outro dia eu li uma entrevista com o Musk, que é esse badalado investidor, inclusive na área da transformação tecnológica, falando sobre inteligência artificial. Não acho que ele seja um pensador de nada, mas ele vive isso. Ele dizia o seguinte: a inteligência artificial vai aumentar muito a produtividade. Então, ela vai ser fundamental para combater a escassez do alimento. Mas, em contrapartida, o desemprego a nível mundial vai ser imenso, ao ponto que eu acho que vai ter que ter bolsas de auxílio universal. Os países fossem se juntar para ter bolsas universais de auxílio às pessoas que não vai ter emprego. Você veja que perspectiva nós temos pela frente. Se você associar esse desequilíbrio na economia com os sucessivos atos de violência, patrocinado pelas ameaças de guerra nuclear, pela invasão da Rússia à Ucrânia, né? Pela eterna polêmica das três maiores nações do mundo, Estados Unidos, China e Rússia, maiores nações do ponto de vista bélico, né? Você verifica que o ambiente de futuro está profundamente complexo para o povo trabalhador. Por isso que a gente cada vez mais insiste que os estados têm que ter políticas sociais consistentes, né? Porque somos 8 bilhões de pessoas no planeta e 200 milhões de pessoas aqui no nosso Brasil. Deputado, nós temos assistido recentemente muitos debates sobre a necessidade de mudanças na formação escolar, visando preparar melhor o jovem para esse mercado de trabalho tão concorrido. O senhor concorda com essa necessidade dessa mudança? Ô Pedro, se hoje nós entrarmos lá no chat da inteligência artificial e perguntarmos para a própria inteligência artificial quais são as possíveis soluções para minimizar os impactos negativos da própria inteligência artificial, isto é, o desemprego, sabe o que a inteligência artificial vai nos responder? Vai dizer que uma das principais soluções é investir em educação e capacitação profissional para que as pessoas possam se adaptar às novas demandas do mercado de trabalho. A própria inteligência artificial diz qual é o antídoto do que representa o crescimento dela. Evidentemente, também vai dizer que precisa regulamentar todo esse processo de utilização da inteligência artificial. O modelo educacional nosso está fracassado. Está fracassado. Porque, você tem um corpo de professores, tá? Mal remunerado, desmotivado. Você tem um avanço tecnológico imenso, né? Se chegou à inteligência artificial, quando os nossos jovens têm uma educação de base profundamente frágil. Tá? E o que mais me assusta, Pedro, é que isso não perpassa só os jovens, perpassa os jovens e os adultos. Porque o mundo, e parte dele, não tem sabido mais pensar. Porque eu digo que aprender
a ler e escrever é fundamental. Aprender a falar é fundamental. Aprender as 4 operações aritméticas é fundamental. Mas todos nós temos que aprender a pensar. E cada vez mais eu verifico que as pessoas estão perdendo pela polarização, né, essa capacidade de pensar, de refletir sobre os fatos, de poder ser racional. Acho que a política no mundo e no nosso país virou um fla-flu. Ou você é Flamengo, ou é Fluminense. Ou é Flamengo, ou é Vasco. Mas na política não tem nem essa opção, ou é Flamengo, ou é Botafogo. Ou é você de um lado ou de outro. E aí a racionalidade vai totalmente embora. Então, eu acho que apostar nesse futuro é apostar na formação, é apostar na educação, mas de uma forma mais abrangente. Porque pergunta-resposta, se o jovem tiver o equipamento chamado computador, pode ser um computador de mesa, um telefone celular, etc., ele vai conseguir responder o que ele quiser pela inteligência artificial, só perguntar a inteligência artificial. Agora, se essa resposta é boa ou não, se reflete os tempos que a gente vive, se a inteligência artificial está te conduzindo para uma forma de ver o mundo ou não, você só vai aprender realmente se você aprender a pensar, a refletir. E aprender a pensar e refletir, você tem que dar também rudimentos de filosofia, de reflexão, né? Exatamente para a gente conviver nesse ambiente tão diverso e tão difícil. Eu continuo a dizer, investir em bem-estar social é colocar uma educação, a educação em primeiro lugar, mas com esta visão de fazer o cidadão aprender a pensar. Deputado, agora eu queria entrar com o senhor na questão do trabalho remoto, esse assunto tão importante. Trabalho remoto ou home office, né? Em 2021, quase 60% das empresas afirmaram ter adotado o home office, seja parcial ou de forma total. E aí eu falo das empresas privadas, setor público, grandes estatais. Isso eu estou falando de 2021, ou seja, no período pandêmico. E também vem se prolongando no período pós-pandemia. Acho que isso veio para ficar, né, deputado? Sem dúvida nenhuma. Veja só, você abriu a pergunta falando em home office. O nosso Anselmo, colunista do Globo, em outras épocas dizia assim, home office é o cacete, né? Trabalho domiciliar, o nosso vernáculo, trabalho em casa, o nosso vernáculo é claro sobre isso. E a gente fica usando todos esses anglicismos. Mas é inexorável. Porque esses são termos que se associaram ao mundo da internet. Hoje você liga a televisão, todo mundo, cashback. Mas cashback, se entrar no dicionário da língua portuguesa, não existe, né? É um retorno, né? Por que isso? Exatamente tecnologia de informação. Entrou no cotidiano. E se você, de fato, não conhecer isto, você está fora do mundo. Evidentemente, eu com meus 77 anos, a minha base é analógica, né? Mas evidencia-se que eu tive que entrar nesse mundo, porque você não estaria fora dele. Mas jamais eu quero perder minha oportunidade de de refletir sobre os temas, de pensar sobre os temas, né? E o trabalho remoto, ele é importantíssimo.
para que você pense sobre esses temas. O trabalho remoto, ele não troca emoções com as pessoas. Tá? Um jovem, uma criança que vive remotamente, se ela não gosta de outro, ela deleta, o termo que se usa, deleta, acabou. Na vida comum, nas relações sociais, você não deleta ninguém. Ou você troca, se afasta, ou você discute. Então, há uma diferença fundamental entre o mundo real e o mundo virtual. E a violência tira muito partido para crescer do mundo virtual. Porque no mundo virtual, entre aspas, tudo é permitido. Só que tem que você, quando traz do mundo virtual aquelas soluções violentas para o mundo real, é catastrófico. Então, é sobre isso que a gente tem que estar pensando o tempo todo. Nós não podemos perder o conceito de humanidade, o conceito de bem-estar, o conceito de solidariedade, o conceito de urbanidade no sentido de respeito. Né? Então, esses conceitos têm que estar em vigor, eles estão sendo esquecidos. Né? E o trabalho remoto nasceu fortemente com a pandemia e cada vez vai se proliferar mais. O trabalho remoto, ele veio para ficar e vai se expandir cada vez mais. Quando você fala, por exemplo, na plataforma Zoom, se você me dissesse antes da pandemia que tinha uma plataforma Zoom, eu acharia que era uma pilhéria. Agora, a plataforma Zoom é sinônimo, para mim, de trabalho remoto. Agora, associa a plataforma Zoom e inteligência artificial. É uma revolução no mercado de trabalho e nas relações humanas. Então, essa nossa juventude tem que estar preparada para isso, mas sem dissociar do lado humano de cada um de nós. E que a gente tem que viver numa sociedade, que essa sociedade tem que ser inclusiva. Então, essas são as questões que estão colocadas no nosso tempo. Deputado, agora eu quero abordar com o senhor sobre o futuro do serviço público. Quais o senhor acha que são os grandes desafios do serviço público nesse momento e daqui adiante? Olha, o conceito de serviço público está associado, ao meu entendimento, ao conceito de bem-estar social. E vamos analisar as principais funções do Estado sob a ótica do serviço público e do servidor público. Para ter educação, quer seja presencial, quer seja remota, tem que ter o professor. Para você fazer pesquisa, tem que ter o professor orientador. E esse professor é um funcionário público. A medicina, a inteligência artificial, pode ajudar sobremaneira nos diagnósticos médicos. Você dá uma série de sintomas para a inteligência artificial, evidentemente sintomas respaldados nos resultados laboratoriais, os médicos vão ficar muito mais seguros dos seus diagnósticos. A inteligência artificial vai ajudar muito a medicina, já está ajudando, exatamente nesses exames laboratoriais e nos exames radiológicos, né? E nos novos equipamentos que virão, e até nos processos cirúrgicos. Mas precisa ser o médico, né?
que tem que estar à frente disso tudo com toda essa tecnologia. Então, precisa ter medicina presencial e remota, porque ninguém opera ninguém de forma remota. Pode usar equipamentos remotos, mas as pessoas têm que estar lá na sala cirúrgica e o médico tem que estar lá, o anestesista tem que estar lá, a enfermeira tem que estar lá, a instrumentadora tem que estar lá. E a área da segurança pública, você pode ter câmeras, tem inteligência artificial, tem instrumentos sofisticadíssimos, né, de investigação. Não temos, mas podemos ter. E é bom que tenha, mas vai existir prisão, vai existir delegacia, vai existir segurança preventiva, precisa do policial. Então, o trabalho remoto para determinadas áreas, ele vai ajudar muito, e a inteligência artificial também, mas a presença é indispensável. Como é que você atende população de rua? Né? Pelo computador, né? De forma remota. Tem que ter abrigo, tem que ter assistência social, tem que ter psicólogo, tem que ter assistente social, etc. Então, não é o fim de tudo. Funcionalismo puro, concursado e justamente remunerado vai ser necessário ainda algumas décadas para frente, né? Que o Estado vai continuar a existir. E existindo o Estado, evidentemente, uma das grandes funções do Estado, além de ofertar serviços públicos de qualidade, é fazer a mediação dos conflitos que tem na sociedade, pelas disparidades, né, sociais que existem principalmente. Deputado Luiz Paulo, caro amigo ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Lembrando sempre a você, ouvinte, da importância da sua participação. Envie suas críticas, seus elogios e sugestões. Participe e sigam as redes sociais do deputado Luiz Paulo. O Facebook é o Deputado Luiz Paulo, Instagram Luiz Paulo _DEC e o WhatsApp 21 99514 5678. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o quadro geral do nosso país, em especial do estado do Rio de Janeiro, que apresenta, em relação à saúde mental nas nossas escolas públicas, um quadro muito, muito ruim. Desde a pandemia, que nós estamos sempre querendo reforçar a necessidade de um apoio psicossocioemocional nas escolas. Fruto do censo escolar de 22, a gente observa que a quantidade de psicólogo nas instituições corresponde a apenas 0,1% dos alunos. No nosso estado do Rio de Janeiro, a pesquisa mostra que temos apenas um psicólogo para cada 2.300 estudantes. Para minorar esse quadro, apresentamos a Lei 9456 de 2021. Esta lei define um programa de apoio psicossocioemocional para os estabelecimentos de ensino, isto é, para o corpo docente, os professores, e para o corpo discente, que são os alunos. Este é o caminho. Sem este caminho, continuamos a amargurar severos problemas que se acentuaram depois da pandemia e agora até pelo uso continuado de muitas pessoas desequilibradas que usam a Deep Web, isto é, as profundezas da internet, para tratar e definir quadros agressivos em relação tanto aos alunos quanto aos professores. A bola dentro de hoje
vai para o Projeto de Cidadania, fundado pelo Betinho em 1993, e que vem atuando no combate à miséria, já que o poder público falha nessa ação social como em tantas outras. A Ação da Cidadania, fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o popular Betinho, é a maior entidade de combate à fome no Brasil, formando uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar milhões de brasileiros que, segundo dados do IPEA, estavam abaixo da linha da pobreza. Este número está oscilando entre 30 milhões de brasileiros. Este programa foi criado no auge do movimento pela ética na política e foi denominado Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, e se transformou no movimento social mais reconhecido do Brasil. É dessa época a famosa frase do Betinho, que sempre dizia: quem tem fome tem pressa. Então, bola dentro por esses 30 anos de existência desse combate diário de cidadania contra a fome, contra a miséria e pela vida.